Plantas. Elisa Maria Decor, Floricultura, Nova Chavantina. Nós vamos falar com a Elisa hoje a respeito de adubo de plantas, sugestões que ela vai nos dar e dizer para nós também a questão para que servem os adubos, como essas plantas precisam ser utilizadas e nada ninguém melhor ela para poder estar explicando isso. Bom dia, Elisa. Bom dia, Áurea, tudo bem? Tudo bem. É um assunto extremamente interessante. Primeiramente, nós temos que compreender que a adubação existe duas, orgânica e inorgânica. A adubação orgânica, ela é uma adubação natural. Ela acontece através da decomposição de matéria orgânica, que seria folha, restos de galho. Na floresta isso acontece naturalmente. Existe um ciclo onde a folha cai, o trabalho dos decompositores disponibilizam esses nutrientes para a planta e ela absorve através de nutrientes, soltando frutos, flores, folhas novas, e esse ciclo ele acontece naturalmente através de animais, de bichinhos que entram em estados de decomposição, e isso aconteceu ao longo da história. O que nós humanos fizemos? Nós trouxemos essas plantas para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos jardins. E hoje existe uma gama muito grande de adubação mineral, que são os adubos inorgânicos. Esses adubos eles vêm da onde? Vêm de fontes diversas, de rochas, de minerais retirados de minas e também do petróleo. Hoje, a tecnologia ela fez com que esses adubos se tornassem mais disponíveis e mais fáceis para adubação, a jardinagem amadora. E a gente tem vários adubos, extremamente conhecido o NPK. Todo mundo já ouviu falar alguma vez do NPK. O que quer dizer NPK? N de nitrogênio, P de fósforo, quando se escrevia fósforo com pH, que na verdade os elementos químicos são escritos em latins, e o K, que é o potássio. Na tabela periódica, quando nós aprendemos na escola, existe 118 elementos químicos. Desses, 17 são essenciais para as plantas. São divididos em macronutrientes e micronutrientes. Esses três primeiros que eu falei, NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, eles são fundamentais para o crescimento da planta. São os elementos chamados de primário. A planta, ela necessita para que ela possa se desenvolver, frutificar e florescer. O que cada um faz? O nitrogênio, ele é responsável pela parte verde, pela folhagem. Quando a gente vê plantas verdes, ela é um nutriente que precisa estar em maior quantidade na sua adubação. O fósforo, ele dá aquele bump, tanto para frutificação como para floração. Então, quando você precisa para flores e frutos, o seu NPK vai ter uma quantidade maior de porcentagem de fósforo. E o potássio é extremamente importante, porque ele consegue fazer com que a planta absorva a água e disponibilize isso para ela. Então, ela ajuda tanto na parte radicular, que é das raízes, e como pela troca de xilema e floema, que quando a água e os nutrientes sobem e descem na planta. Então, a gente vê que esses três elementos químicos são fundamentais. E o que a indústria ela fez hoje? Está extremamente fácil de a gente comprar e cuidar. Pode ver aqui que as tampinhas têm cores diferentes. E eles já, para jardinagem amadora, é extremamente interessante porque cada um tem uma composição específica para aquilo. Rosa do deserto, flores, plantio e frutíferas. Tem para palmeira, tem para samambaia. Mas eu não consigo comprar um para cada planta específica. Então, como que você já sabe que plantas verdes precisam de uma maior quantidade de nitrogênio, você vai olhar na especificação. Sempre existe uma palavrinha mágica que se chama ler. A gente lê a formulação
Nesse caso aqui, rosa do deserto, a gente vê que ele tem 10% de nitrogênio, 18 de fósforo e 12 de potássio. Olha a diferença nesse adubo aqui, que é para orquídeas, que é o de esse aqui, ó, dá pra gente ver mesmo. Orquídeas floração. Olha a diferença. 9, 45, 15. Então vamos aprender a fazer a leitura. 9 de nitrogênio, 45 de potássio. É muito potássio. É para fazer as suas orquídeas florescer. E 45 de fósforo e 15 de potássio. Então a gente vê que a formulação ela é diferente e específica para cada planta. Então, e cada planta, algumas plantas precisam do macronutrientes secundários, que são cálcio, enxofre e magnésio. Então, elas têm na formulação. E os micronutrientes que também são necessários. E a parte boa, tá aqui, ó, a facilidade de se aplicar essa adubação. Aqui, especificamente nesse aqui, extremamente interessante a gente ler o rótulo. Ele, diferentemente de uns adubos que a gente vê por aqui, eles são solúveis em água. Na especificação desse adubo é 1 colher de sobremesa para 1 litro de água. Colocou, olha aqui, ele é solúvel em água. E você simplesmente vai pegar a sua planta, né? E vai regar ela naturalmente com essa água. E de quanto em quanto tempo? Pronto, minha planta está adubada. De quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias. O que acontece? Os agricultores, os produtores de flores, eles têm uma adubação extremamente calculada. Eles têm uma adubação diária, em pequenas quantidades, mas diária. Então você pega a sua planta linda, belíssima na floricultura e leva para casa e dá só água para ela e quer que ela continue a florescer. O que vai acontecer? Sinto te informar, mas a gente não vive de água, as plantas não vivem de água, elas precisam de nutrientes. Então a adubação, ela é o nutriente da planta. E uma das coisas também que a gente precisa frisar, que o adubo mineral, que a gente chama de adubo químico, ele disponibiliza mais rápido para a planta. A planta absorve de uma maneira mais rápida, principalmente se ele é solúvel em água, porque a planta ela absorve através da raiz, como a gente falou anteriormente, o potássio, ele tira essa água e disponibiliza esses nutrientes para a planta. Então, por isso que é extremamente necessário e nunca se faz uma adubação sem água. Mesmo que seja a adubação química, com aquela de bolinha. Fez a adubação, molhou. Porque se você não fizer a adubação junto com a água, a planta não consegue absorver. E lembrando que adubo mineral é adubo químico. E existe a possibilidade de você queimar a sua planta. E porque é extremamente necessário ler e seguir as orientações do fabricante, porque se você colocar uma quantidade maior do que o indicado, de vez você ajudar a sua planta, você vai matar a sua planta e ela vai partir para os céus das plantas e você vai ficar bem triste porque você acabou de matar um ser clorofilado, né? E existe uma regra de ouro, é muito melhor você errar para menos do que para mais. Se você não tem certeza, ou se você puder ter a disponibilidade de adubar de 10 em 10 dias, você usa a recomendação do fabricante numa porcentagem um pouco maior. Áurea e a salvação de muita gente. Se chama os mocote. Ó, as bolinhas. Também chamada de adubo de preguiçoso. Por quê? Essas bolinhas aqui, ó. Vem cá. Essas bolinhas aqui, elas são adubos de liberação lenta. Elas são formadas por várias camadas
E essas camadas com a água, ela vai liberando aos poucos. E tem os mocote de 3 meses, de 5 meses. Colocou o adubinho na sua planta, ela vai estar adubada por 3 meses. Se no rótulo tiver escrito aqui, ó, 3 M's, é 3 meses. Se no rótulo tiver escrito 5M, como esse aqui, isso quer dizer 5 meses. Você tem 5 meses a sua planta adubada. Extremamente interessante. Se não bastasse tudo isso, existe a adubação foliar. O que novamente eles fizeram? A adubação líquida, que você vem e passa nas folhas. Então a gente tem essa embalagem dessa maneira aqui, e os fabricantes ajudaram bastante através de uma... Aqui. Qual é a diferença para essa embalagem e essa embalagem? Essa embalagem, dá para ver que tem a embalagem, né, de borrificar, só que nessa aqui, a adubação ela já está pronta, ela está diluída em água. E nessa caixinha aqui, essa adubação ela está concentrada. Então, você vai diluir em água. Isso aqui está pronto para o uso e essa aqui está concentrada. A diferença é a água. Então, hoje em dia está extremamente fácil de compreender e também de utilizar a adubação mineral. E aí, quem agradece? Os nossos amiguinhos clorofilados.